Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou dizendo: não erreis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ide e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Jesus estava aqui fazendo uma seleção de homens, de pessoas que estavam querendo ter um compromisso com Deus. E aqui nessa passagem do capítulo 10 de Mateus, Jesus então, ele cita o nome dessas pessoas, desses homens, a qual ele tinha escolhido, que eram homens que trabalhavam, que tinham seu emprego, não é verdade, tinha sua família. Mas Jesus foi lá, orou e chamou esses homens então e ordenou a eles para que eles fossem. E esses homens já andavam com Jesus, conheciam que Jesus fazia milagre, que Jesus salvava, que Jesus fazia muitas coisas. E esses homens eram homens como eu e você, que estamos aqui nessa manhã. Homens cheios de defeito, de pecado, e que também tinham um trabalho secular. E quando Jesus pegou e chamou esses 12 homens, Jesus pegou e disse: olha, não é para vocês ficar sentados no banco da igreja, não é para vocês ficar parados, eu estou dando uma ordem para que vocês vão e pregam o reino dos céus. E hoje em dia nós vivemos numa igreja, vivemos um evangelho dentro da igreja que é muito fácil. Nós queremos ser chamados de discípulos de Jesus, mas nós não queremos ter compromisso com Jesus como os discípulos tinham naquela época. E muitas vezes nós participamos da Santa Ceia e falamos que somos discípulos, somos obreiros da casa de Deus, não é verdade? Mas pregar o reino dos céus, nós não queremos pregar. Mas falar do reino de Deus, ou fazer aquela oração: Jesus, que venha o teu reino sobre as nossas vidas. E Jesus estava ali dando uma ordem àqueles homens. Ele não falou: olha, vocês vão para a igreja, ficam lá sentados no banco, e espera até lá eu dar uma ordem para vocês. Não, vocês estão prontos, vocês vão agora anunciar o evangelho, vão pregar. Porque ele já sabia naquela época da necessidade do povo, da necessidade do mundo que nós temos hoje, como a pastora falou. E nós vivemos na igreja acomodados, não é verdade? Muitas vezes, como eu falei no outro dia, não queremos nem orar por uma nação, porque não temos tempo. Não queremos nem participar de uma campanha de oração, porque o nosso tempo está todo tomado por tantas coisas. Mas chega o começo do ano, nós fizemos muitos planos, objetivos, traçamos uma meta de ganhar dinheiro, de vender tanto, na verdade. Será que eu e você, como discípulos, será que nós podemos ser chamados de discípulos de Jesus nessa manhã? Será que dia 1º de janeiro nós traçamos uma meta que nós vamos ganhar, quem sabe, 12 almas, uma alma por mês para Jesus? Nada disso nós fizemos, porque a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso compromisso, infelizmente eu quero falar para vocês nessa manhã que o nosso compromisso está fixado às coisas desse mundo, dessa terra. E nós fizemos só o básico para Jesus. O que é o básico para Jesus? É vir na igreja louvar, participar da Santa Ceia, obedecer em algumas coisas. Mas obedecer a ordem de Jesus, que é pregar o evangelho, nós não queremos. Porque os discípulos, eles precisaram renunciar muitas coisas das suas vidas. Precisaram muitas vezes deixar sua família de lado.
para fazer uma viagem para ir para uma outra cidade. E muitas vezes, quantos de nós não queremos deixar nossa família, nossos filhos, o nosso lar, o nosso conforto na nossa casa, para ir para uma outra cidade que não tem conforto, para ir para uma outra igreja que não tem ar-condicionado, para ir para uma outra igreja pregar que nem banco tem para sentar, nós não queremos fazer, porque nós estamos acostumados nesse conforto. Mas a mudança, ela gera um desconforto na vida do indivíduo, não é verdade? E esse desconforto precisa ser gerado na nossa vida. Nós estamos tão confortados aqui dentro, não é verdade? Achamos que tudo está bem lá fora, que tudo está ótimo, mas não está não. Tem tanta gente tirando a sua vida, tanta gente tomando remédio para tirar a sua vida, tanta gente com tanta coisa ruim nas suas vidas, e nós aqui sentados, falamos que somos discípulos. Mas o que eu posso fazer na igreja? A igreja precisa de tanta gente para trabalhar que você nem imagina. Nós precisamos de tanta gente para fazer tanta coisa na igreja, e muitas vezes nós estamos lá sentados, parados. O que eu vou fazer com o seu tempo? Perdendo o seu tempo, fazendo coisas que não edificam a sua vida e que nem abençoam outras vidas. Você ainda é discípulo de Jesus essa manhã? Discípulo precisa ter compromisso com as coisas de Deus. Os discípulos, eles seguiam Jesus. Os discípulos obedeciam Jesus. E Jesus já tinha deixado bem claro: não precisa levar muita coisa não com vocês. Não leva ouro, nem prata, cobre, bronze, não precisa levar nada disso. E nós ficamos tão preocupados, na verdade, com as riquezas desse mundo, com aquilo que nós vamos ganhar, perder, ou lucro. Mas Tiago, ele diz o quê? No capítulo 4, ele diz que a nossa vida é como uma neblina. O que adianta nós fazer planos hoje, amanhã nós não sabemos se estamos aqui ou não? O Evangelho de Jesus Cristo precisa ser vivido hoje, cumprido hoje na nossa vida. Essa ordem de Jesus é para mim e para você que estamos aqui. Não é só para a pastora Ana, para a Silene, outro pessoal que gosta de viajar. Você também pode fazer algo no reino de Deus. Vocês estão tão quietos, parece que vocês estão assustados. Ou vocês estão pensando se realmente ainda nós somos discípulos de Jesus? Será que nós somos discípulos realmente de Jesus? Será que nós somos dignos de sentar à mesa com Jesus nessa manhã e dizer: Jesus, eu estou aqui, mas não tenho feito nada? E se nós analisar a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus sentou à mesa, foi com os discípulos, naquela ocasião. E o que é que eu e você temos feito para ser discípulo de Jesus? Será que nós temos feito a diferença nessa cidade? Discípulo, ele não fica parado. Porque a pessoa que para, ou ela morre, ou enferruja, acontece alguma coisa. Algo parado não vai dar certo, não é verdade? Discípulo precisa se mexer, tomar uma decisão, ir, avante, fazer alguma coisa para o reino de Deus. Discípulo, ele perde a sua vida aqui nessa terra, mas ganha lá no céu com Jesus. Discípulo, ele renuncia às coisas do mundo. Discípulo, ele vai aonde Jesus ele vai.
E Jesus aqui deu uma ordem ao discípulo: olha, vocês vão e olhem pelos enfermos, olhem por aqueles que estão presos na mão do diabo, para que sejam libertos. E muitas vezes eu e você, como os discípulos, quanto tempo nós não oramos por uma pessoa que está doente? Quanto tempo nós não abrimos a nossa boca para falar para alguém na rua que Jesus ama aquela pessoa? Aonde que nós queremos ir? Será que realmente nós queremos ser discípulos de Jesus? E para ser discípulo de Jesus temos que ser por inteiro, não pela metade. Porque a metade, o que nós vamos dar para Jesus? A metade da nossa vida? A metade do nosso tempo? Discípulo, ele ora. Discípulo, ele lê a palavra de Deus porque ele precisa ter entendimento. Ele precisa ler porque ele precisa ter algo para passar para as pessoas. E quantas vezes nós ficamos tempo, não ouvimos nada a respeito de Deus, e daí nós queremos ser discípulos. Discípulo, ele anda junto com o povo. Os discípulos se misturavam no meio da multidão. Se a gente ler a palavra de Deus, nós vamos ver que os discípulos, eles trabalhavam. Eles não ficavam parados de braços cruzados, não. Esperando alguém vir mandar: ó, tu vai lá, ó, tu faz aquilo. Os discípulos estavam prontos para trabalhar. Nós precisamos ter compromisso com Jesus. Não adianta eu e você fazer só o básico, como eu falei ainda há pouco. Ir na igreja, tomar a Santa Ceia, ler a mão do céu, ler a palavra. Nós precisamos tomar uma decisão de realmente ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo, eu e você precisamos renunciar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer. E para renunciar a nossa vontade, o nosso querer, nós precisamos orar, não é verdade? Amém. Precisamos orar. E a oração é que vai fazer a diferença na vida do discípulo. Porque se o discípulo não orar, como que ele vai orar por uma pessoa que está doente? Por alguém que precisa de uma oração? Como que ele vai orar se ele não ora na vida dele? Como se ele vai falar algo da palavra de Deus se ele não lê a palavra de Deus? Eu quero fazer você lembrar que nós estamos muito parados para ser igreja de Jesus. Nós somos um povo que estamos parados. Recebemos a salvação em Cristo Jesus, e para mim e para você está ótimo. Parece que isso basta. Eu quero falar para você que isso não basta na nossa vida. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Precisamos obedecer essa ordem de Jesus. E pregar o Evangelho, pregar o reino, que é chegado o reino de Deus.